minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho no primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. menino nasceu como um filho, o Senhor nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho, o Senhor nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos. Quero saudar a noiva do Senhor Jesus com essa paz que somente o noivo pode nos trazer. Hoje a gente começou num horário mais tarde, eu peço perdão a todos, foi impossível. A gente veio do Rio aqui para Itaipuaçu e foi impossível a gente fazer às 20, então hoje a gente está fazendo excepcionalmente
às 21 horas, tá? Nós não vamos demorar, mas nós não queríamos deixar passar a oportunidade de trazer uma mensagem, de falar da palavra do Senhor, de comunicar aquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Quero mandar um beijão para minha tia, Helenita, de São Paulo, que está com a gente, para o Marcelo Coyote, família, a Karina, que já esteve com a gente pela manhã, a Vânia Guida também, que já esteve conosco pela manhã, o Luciano, e saudar aí todos os irmãos da Igreja Evangélica Maranata, que está se estabelecendo agora no Brasil, em vários lugares. Hoje eles consagraram templo em Campo Grande, acho que vão iniciar também em São Gonçalo. Que o Senhor abençoe muito essa obra, que já começou em 1978, lá em Portugal, e já vem fazendo um trabalho muito bonito lá, e Deus vai com certeza nos abençoar também aqui com mais uma igreja muito bíblica, né? Uma igreja que prega de fato o Evangelho. Mandar um beijão aí para Juliana. Vamos aproveitar que nós estamos juntos aqui e vamos orar, né? A gente precisa orar. É uma possibilidade que temos, já que a gente se vê isolado uns dos outros aí, socialmente apenas, a gente tem a chance de se juntar, de ficar bem junto em torno do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, nós queremos te agradecer por essa chance que temos de estarmos na tua presença. Cremos que o teu Espírito Santo habita nos nossos corações e já está trazendo, testificando a tua presença em nós. Nós te louvamos por isso, porque sabemos que somente por causa do sangue do Senhor Jesus é que nós entramos na tua presença. Para nós é um presente que nós damos o nome de graça. É a tua graça que abre o caminho para que nós, pecadores, possamos chegar a ti. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor como alguém que precisa ser curado, reformado, transformado, melhorado, aperfeiçoado. Tudo o que desejamos é que o Senhor edifique o nosso coração, faz-nos inabaláveis diante das lutas, aumente a nossa fé, Senhor, acrescenta a porção que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, que desça sobre nós a revelação na Tua Palavra, onde vamos ler, sobre a qual vamos refletir, que não façamos nada de nós mesmos, mas que o Senhor possa nos dar a possibilidade de, com o entendimento renovado, com discernimento, possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que seja uma noite abençoada para nós, ser conosco em tudo que vamos fazer aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, tenho uma mensagem para trazer para os irmãos e a referência já está aí na descrição do vídeo. Nós vamos ler um versículo que encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler apenas o verso 4. Se você não tiver localizado, não tem problema, a gente vai ler aqui e você pode ouvir. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler o 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco por intermédio da sua palavra. Eu propus um título para essa mensagem para nos ajudar a refletir. Desarme-se. Tudo que o Evangelho promove no coração daqueles que creem é desarmamento. Eu quero dizer que quando a gente procura esse caminho
do desarmamento, nós não estamos nos tornando vulneráveis ou mais frágeis por causa disso. Pelo contrário. Quando a gente tem a nossa segurança em Jesus, não precisamos andar armados. A gente se arma com argumentos, a gente tem uma maneira de pensar resistente que é uma armadura, é o que a gente chama de ser escaldado, né? As pessoas com experiências ruins na vida vão ficando amarguradas, angustiadas, duvidando. Nós vivemos num tempo em que duvidamos uns dos outros. Agora mesmo que estamos passando por esse momento difícil da Covid-19, a gente fica assim, será que o fulano, será que o Marcelo está se cuidando? Será que a Ju está usando máscara? E aí a gente se encontra na rua, fica naquela situação difícil, não pode abraçar. E a gente tem um nível de desconfiança alto nas nossas relações por causa das experiências ruins que temos. Mas quando nós vivemos a melhor das experiências, que é entregarmos o nosso coração para Jesus, isso já nos dá a chance de nos desarmarmos. E todo dia o Espírito Santo faz uma obra no nosso meio que nos conduz a mais e mais desarmamento. Nós não fazemos ideia do quanto nós estamos armados. Nós não fazemos ideia de que a maneira como a gente responde às situações indica o quanto nós procuramos nos armar para lidar com elas. Mas esse é um texto importante, faz parte da nossa confissão de fé, daquilo que cremos. A palavra do Senhor, ela é fiel quando ela diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero que você saiba, por isso que eu estou trazendo essa mensagem num domingo à noite. Nós estamos iniciando uma nova semana e eu quero que você saiba que tem muita coisa na sua vida que não saiu do papel, muitas coisas não aconteceram, porque você está diante de fortalezas que são intransponíveis se você considerar suas armas carnais. É gente que parou de estudar e não continua porque não acha que é capaz. É gente que quer empreender, mas não se sente preparada para fazer isso. É gente que, por exemplo, teve uma vida mais ativa na obra de Deus e parou porque alguém falou algo que trouxe tristeza. É alguém que se isolou da família porque num Natal de 1983 houve uma briga e a pessoa acolheu aquilo no coração e deixou aquilo se tornar uma fortaleza. Eu quero que você saiba que a gente tem muitas situações na nossa vida que são verdadeiras fortalezas. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Existem pessoas que desenvolvem, por exemplo, medos. A pessoa ela passou por uma situação difícil, complicada na vida num dado momento e ela arrasta essa decepção para muitas outras circunstâncias da vida. E aí o que a gente faz? Qual é a resposta carnal aos problemas da vida? A gente se armar. A gente já se prepara. É a criança que sofreu bullying na infância e aí à medida que ela vai crescendo, ela vai mudando de faixa etária, vai se tornando uma pessoa adulta. O que ela faz? Ela se arma, ela não aceita mais que alguém diga alguma coisa e ela já se prepara para dar o troco, para responder. E quando o Evangelho nos encontra, quando Jesus ganha nosso coração, quando a gente se abre para o Senhor, algo acontece. A gente vê que não é necessário nos armarmos carnalmente, mas nos aplicarmos a deixarmos o Espírito Santo fazer uma obra que não necessite, não careça que nós usemos armas que sejam carnais. Eu e você usamos armas carnais o tempo todo. Na maneira como pensamos, como julgamos, como discernimos as coisas, como nós avaliamos, como nós decidimos. Em todo o tempo a nossa carne está presente, querendo violar, querendo ultrapassar, querendo derrotar uma obra espiritual que vai demandar fé do meu coração. Muita gente prefere contar com aquilo que está na mão do que
ter fé naquilo que Deus vai fazer, porque a pessoa está tão escaldada da vida que ela fala, eu não vou esperar por ninguém, eu vou à frente e vou fazer alguma coisa. Só perdemos com isso. Há muita gente tremendamente ferida na vida, muita gente morta, viva, está aí andando, mas tem uma vida espiritual já ceifada pela sua forma de ser, tem uma cabeça que não se abre para mudanças e se torna muito complicado. Eu queria que você fizesse esse autoexame, não vai dar para você fazer isso agora, prontamente, imediatamente, mas que você ao longo da semana começasse a identificar o quanto você, quando responde, está armado. Quando Jesus foi perguntado ali no momento da sua prisão, tu és o Cristo? Ele disse o quê? Tu o dizes. Ele não respondeu, ele não se armou de muitos argumentos. Estou dando um exemplo aqui bíblico sobre o assunto, não é? Ele não se armou de alguma coisa para dar uma resposta. Muitas vezes você se prepara para dar uma grande resposta e se gaba. Tem gente que bate no peito e diz assim, olha, a Polly disse isso para mim, eu rebati na hora, porque eu sou assim mesmo. Falou, vai levar em seguida, e eu dei uma resposta, ela ficou assim, olhando. Muitas vezes a gente se gaba disso, não entendendo que esse é, na verdade, um sinal do quanto estamos armados carnalmente e, consequentemente, do quão pouco temos o Evangelho dentro de nós. Quando a gente está vivendo o Evangelho, o dardo vem, mas a gente dá uma resposta branda, porque a palavra nos ensina que a resposta branda faz o quê? Desvia o furor. Toma muito cuidado da maneira como você responde. Eu sei que tem muita gente capaz de planejar o que vai dizer inicialmente. Mas quando a gente é obrigado a dar uma resposta, e muitas vezes assim, numa pressão, numa situação de pressão, a gente responde mal, porque responde armado. Tem que ser corajoso, ousada no Espírito Santo para se desarmar, porque a gente se sente tão frágil na vida, então a gente pensa que a única coisa que temos são os nossos argumentos, quando na verdade quem tem a palavra de Deus pode ter certeza, não é? O próprio Jesus falou aos seus discípulos, olha, por minha causa vai acontecer muita coisa com vocês, mas na mesma hora em que vocês precisarem dar uma resposta, o Espírito Santo vai suscitar em vocês aquilo que vocês devam falar, a maneira como vocês devem lidar com cada situação. Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu creio, segundo aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui, que essa semana vai ser uma semana em que você vai derrotar fortalezas. Quando eu digo derrotar fortalezas, não pense que você vai destruir pessoas, não pense que você vai conquistar aquilo que você quer, materialmente falando. Não, pensa na tua alma. Não existe pior fortaleza do que aquelas que se instalam dentro de nós e nos impedem de enxergar a graça, a glória de Deus e a obra do Senhor. Não tem nada tão maravilhoso quanto você olhar para o céu e ver Deus. Não tem nada tão maravilhoso como estar com a Lourdes Gonçalves e saber essa irmã é uma irmã especial em Cristo porque eu vejo Jesus na vida dela. Não é? É tão bom estar com a Eliane e falar assim, poxa, ela tem um sorriso, uma alegria que exala o bom cheiro de Cristo. E isso só gente desarmada consegue fazer. Gente armada nunca está disposta a fazer nenhum tipo de elogio, tecer nenhum tipo de comentário positivo. Quando uma pessoa ela está oprimida por fortalezas do mal, ela chega para Eliane e fala assim, poxa Eliane, você está tão esquisita. Olha, irmã Lourdes, eu não entendo, ela não... E a gente está sempre pronto a fazer uma crítica destrutiva, negativa, ruim, que em nada edifica quando estamos armados. Agora, o desarmado ele é capaz de elogiar. O desarmado ele não tem problema de dizer, não, a Polly é uma menina de Deus, a Beatriz é uma bênção. Não é? O Marcelo é um homem de Deus, ele é bom naquilo que ele faz. Por quê?
Porque quando a gente está seguro do que temos, do que somos em Jesus, não temos dificuldade de atribuir uma qualidade a quem quer que seja. Cuidado, a amargura é uma fortaleza. A inveja é uma fortaleza. O medo é uma fortaleza. Esse excesso de argumentos, de desculpas, de justificativas que nós acumulamos para não realizarmos determinados projetos na nossa vida são fortalezas. A boa notícia é que as armas daqueles que creem são poderosas em Deus para destruir isso tudo aí. E aí eu quero que você já comece a fazer planos em Deus, de quantas fortalezas vão ser destruídas aí, destruídas na sua vida. O que é que está pegando aí? O que é que está difícil para você? O que é que você não está entendendo? Tem coisas que você não entende, não é? Na família, dentro de casa, no casamento, na relação com os filhos, no local de trabalho, tem muita coisa que a gente não compreende. Porém, quando a gente se arma para tentar lutar contra isso, já estamos perdendo. Quando a gente se desarma, já estamos abrindo caminho para Deus acrescentar fé ao nosso coração e assim, no poder de Deus, destruirmos as fortalezas. E aí eu quis ler a sequência, que é o verso 5, porque ele consegue esmiuçar melhor sobre as fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus olha para nós nessa noite, dia 1º de novembro de 2020, e quer revelar suas promessas para nós. O problema é que Deus, ele acaba identificando nos nossos corações, por vezes, pessoas que estão oprimidas por essas tais fortalezas e não creem no poder de Deus. Sobre essas, Deus não pode fazer nada, porque Ele não vai te obrigar a viver a manifestação do poder dele. Mas é meu dever dizer que Deus quer manifestar o seu poder, se possível ainda hoje, quebrando cadeias nas nossas almas. Muitas vezes a gente faz uma ideia errada, restrita demais, muito limitada, de que libertação é algo que precisam as pessoas que estão estribuchando, me perdoe pela expressão, que estão caindo pelo chão endemoniadas. Não, libertação é uma coisa muito mais ampla. Aliás, todos os dias da nossa vida, nós carecemos de que o Espírito Santo nos liberte. É no poder do nome de Jesus, é no poder que há no sangue do Senhor Jesus, que essas fortalezas são quebradas e a gente caminha. Gente que não consegue dizer que ama, porque há um bloqueio na pessoa e ela não consegue. Gente que não acredita mais em ninguém, então se isola e trata mal as pessoas porque quer distância delas, porque já foram decepcionadas. Não é? A Polly está dizendo sobre um medo particular dela como uma grande fortaleza. Algum medo, Polly? Medo é uma coisa também muito ampla, a gente tem diversos tipos de medos e dimensões e níveis. Eu tenho certeza que Deus já está destruindo essa fortaleza na sua vida hoje. E você vai experimentar algo, você vai ter uma experiência que vai testificar isso que nós estamos pregando. Nós não estamos falando aqui de maneira solta. Nós temos uma semana pela frente cheia de desafios e essas tais fortalezas, elas cairão. Nós temos que tomar muito cuidado com conselhos que podem se opor ao conhecimento de Deus. Cuidado. Tem gente que fala coisas, Marcelo, muito legais, muito interessantes, que nos parecem muito sensatas e parecem fazer todo sentido, porém se opõem ao que Deus vai fazer. O que Deus está fazendo? Deus quer fazer o quê? O que Ele tem falado sobre esse ou aquele assunto na minha vida? Não vale a pena resistir. Assim como não vale a pena ceder àquilo que à nossa vista parece ser, mas que não tem o selo de Deus. Eu quero me ater muito a essa fortaleza, né? Eu não sei porque estou dizendo isso aqui hoje, mas muita gente não quer avançar nos estudos,
ou não quer se lançar em novos desafios porque tem medo, se sente inferior e incapaz. Eu creio que as armas que o Senhor dá ao seu povo são capazes de destruir esse tipo de fortaleza. Gente que fala assim, eu não fui até agora, eu não vou ser mais. Gente que diz assim no seu coração, não, outras pessoas tiveram facilidades e por isso conseguiram chegar mais longe, mas não é o meu caso. Não é? Marcelo está falando aqui da cadeia, né, da fortaleza da decepção. É duro demais, porque a gente quer agir, mas o que o nosso coração nos traz é a lembrança de uma decepção que parece que quebrou a estrada e a gente já não consegue passar com o carro por ali porque não tem pavimentação. Mas por que a gente está aqui? Por que a gente se conecta à internet para ouvir uma mensagem da palavra? Porque a gente crê que a palavra de Deus é capaz de pavimentar, de fazer um caminho para que nós possamos passar. Você olha e diz, eu não tenho como prosseguir, não tenho forças. E Deus vai e faz um caminho para que você possa passar. Jesus fez um caminho para nós na cruz do Calvário. É isso que nós precisamos compreender. Para já, não vamos entender. Mas precisamos compreender que é algo que está acima da nossa compreensão. Assim como a gente vive um evangelho que promove paz acima do nosso entendimento, também precisamos compreender que a graça de Deus, o poder de Deus, são coisas que a gente não consegue dar uma explicação assim técnica que defina. Se a gente conseguisse isso, já estaríamos diminuindo o que é o poder de Deus, que é óbvio que é algo que suplanta a nossa capacidade de alcance. Mas tem uma coisa melhor do que tentar entender Deus. É viver a manifestação do seu poder na nossa vida. Eu tenho certeza, irmãos, hoje eu estou falando aqui de todo o meu coração algo para a nossa vida. Tem coisas que a gente pensa a nosso respeito que não tem a ver com o que Deus pensa. Existem ideias na nossa cabeça que estão erradas. A gente muitas vezes dá a gente dá muito valor a ideias que temos sem saber se são as ideias que Deus tem para nós. Você sabe aquilo que Deus tem para você essa semana? Se você não sabe, você não precisa procurar saber. É simplesmente confiar e não avançar se você não tem uma direção. Deus ele vai colocar situações durante toda essa semana que vão nos dar a experiência de ver fortalezas serem quebradas. Você só precisa ter a coragem de, diante de uma fortaleza, você tomar a decisão de crer na manifestação do poder de Deus e não ceder à tentação de pegar em armas carnais para tentar resolver. Deixa eu ver o que o povo está dizendo. Poli está dizendo assim, pastor, eu tenho orado tanto para Deus me iluminar e me dar coragem para abrir um negócio, mas horas tenho coragem, outras esse medo me impede. Acho que não sou capaz, não tenho conhecimento suficiente e por aí vai. Complicado combater isso, mas Deus é maior. Semana, se Deus quiser, essas correntes vão se quebrar. Amém. Marcelo está dizendo, não sei e não consigo entender, mas a sua graça me basta. É exatamente isso. Poli, se Deus ele não tiver para você algo no sentido daquilo que você já tem procurado, Deus ele tem o poder, se você permitir, é óbvio que você está aberta para isso, de arrancar do seu coração. Deus não precisa que o nosso medo nos diga o que fazer ou não fazer. Porque simplesmente vontades que eu tenho deixam de valer a pena quando eu adquiro uma consciência que me leva a um entendimento diferente. Eu explico. Eu posso ter muito um determinado desejo na vida, mas a partir do momento que eu percebo que aquilo que eu desejo não é bem o que eu estou pensando, eu já crio uma consciência diferente a respeito daquilo ali. Assim como existem vontades que Deus suscita em nós
por obra do Espírito Santo que não nos largam. E a gente diz assim, ou eu faço ou eu faço. Eu estava vindo do Rio aqui para Maricá, eu fui deixar um tio meu lá e precisava voltar. Eu pensei, bom, eu vou deixar para pregar amanhã, de repente eu faço a transmissão. Só que aí uma vontade brota dentro de mim que eu já sei que não é minha. Eu já sei que não são armas carnais. Eu sei que são fortalezas quebradas que vão dando à luz aquilo que é de Deus e a gente está aqui. Eu falei, bom, vou começar às 9, de repente eu não vou ter pessoas lá. Mas aí estou diante de pessoas muito especiais que estão parando para ouvir alguma coisa que eu posso dar certeza para você que não está vindo de mim, porque também tenho minhas fortalezas. Mas eu acho que quando a gente se junta como povo de Deus, abre a palavra e pede que o Espírito Santo fale, ele, por misericórdia, as nossas vidas, por essa graça citada aí pelo Marcelo, nós vivemos a experiência de Deus falar ao nosso coração e, com isso, ganharmos ânimo para fazer a vontade dele e, ao mesmo tempo, enfraquecermos naquilo que a gente chega à conclusão de que somente é da nossa cabeça. Não fique triste você que vai desistir de planos essa semana, porque somente aqueles que não forem do Senhor, Deus vai te conduzir até a capacidade de desistir. Tem muita gente que fala assim, não desista dos seus sonhos. Bom, se eles não forem de Deus, não há problema nenhum essa desistência. Aliás, não existe fracasso, existe aprendizagem. Ah, eu perdi, eu fui prejudicado. Não, você aprendeu alguma coisa. Por isso nós sempre ganhamos. Se você tiver que desistir de algo que não vai ser bênção, que bom. Possivelmente você vai ficar, a princípio, chateado, porque desistiu, pensa que empenhou tempo e afinal não valeu a pena, mas na verdade Deus pode estar te livrando de uma coisa. Existem coisas que eu não fiz e que eu fico tão feliz de não ter feito. Existem outras coisas que eu fiz e eu falei, pô, pensei muito em não fazer. Aliás, é interessante até a nossa relação com as pessoas, não é? Porque existem pessoas que a gente conhece e não faz ideia do quanto elas vão ser importantes na nossa vida. Existem pessoas que a gente pensa que vão ficar conosco durante todo o tempo e a gente se decepciona com elas. Porém, apenas permanecem no nosso caminho aquelas pessoas que compõem o plano de Deus na nossa vida. Deus acrescenta pessoas, como acrescentou o Paulo Roberto na minha vida, como acrescentou o Marcelo, de quem eu já sabia da existência, mas não tinha proximidade. Agora nós somos irmãos em Cristo e já brota no nosso coração um desejo da gente estar mais perto, da gente se conhecer melhor, da gente desfrutar experiências juntos, não é? Quando eu comecei o ministério sem uma instituição, não é? A gente já tem o Ministério da Terapia de Cristo desde 2009, mas somente nesse ano eu dei o salto que era necessário para fazer aquilo que Deus sempre me pediu para fazer e eu já venho adiando há muitos anos. E aí, muita gente chega para mim e diz, mas você fez um percurso tão grande, institucional, não é? Mas eu não acho que perdi nada. Conheci pessoas maravilhosas que compõem a minha história e eu não posso deixar de ousar contar uma nova história, porque a gente vive algo novo, mas não começa do zero jamais, porque sempre temos experiências que contam muito, não é? Essas experiências contam muito para nós. Podemos ganhar o nosso domingo fazendo algo, identificando as fortalezas e crendo naquilo que Deus vai fazer para destruir cada uma delas. Deus não está perguntando se você acha que você consegue. Deus está hoje perguntando através do seu Espírito Santo se cremos que Ele vai fazer. Você tem coragem de dizer, não precisa dizer para mim, mas você dizer para Deus qual é a fortaleza que te oprime? Você até pode dizer assim, mas Deus sabe, mas quando você se abre, esse é o grande segredo. Quando você se abre a algo que acontece dentro de você, você não fala para Deus para mover o coração de Deus. Você fala para Deus para que o seu coração seja movido
e se torne disponível um ambiente propício para que o Espírito Santo opere. Se uma pessoa bater a sua porta amanhã e disser assim, olha, eu sou pedreiro, eu vim fazer a reforma na sua casa. Você vai dizer assim, eu não pedi. Dificilmente você vai facultar a entrada da sua casa, do seu apartamento, a alguém desconhecido para fazer um serviço que você não programou. Mas você vai ficar muito feliz se amanhã bater a sua porta alguém e disser assim, eu sou o pedreiro, eu vim fazer a obra. E você diz assim, pô, muito obrigado, era isso que eu estava à espera, é isso que eu quero. Vai fazer um pouco de bagunça, vai fazer um pouco de... vai talvez mexer com a sua paciência, mas não podemos desistir de enxergar que uma obra está sendo feita e que é isso que vale a pena para nós. É isso que nós desejamos. Existe, na mesma proporção que existem fortalezas que nos oprimem, existe o poder de Deus desejoso de se manifestar na nossa vida. Que seja uma semana de experiências com esse poder. Que seja uma semana em que você não tenha medo de se desarmar. Que seja uma semana em que você tenha a coragem de se ver armado e, ao mesmo tempo, desejar que o Espírito Santo te desarme. Quando você perceber que a arma está apontada contra alguém, o Espírito Santo, eu creio, vai te fazer lembrar dessa mensagem. E você vai se lembrar, junto com ela, que fortalezas vão ser destruídas, nunca por causa das nossas armas carnais, mas sempre por obra do Senhor, manifestando o seu poder, fazendo cair aquilo que nós não conseguimos, mas Ele pode, porque tudo Ele pode. Pai, oramos a Ti nessa noite para que o Senhor nos conduza a essa jornada de desarmamento. Que seja uma semana de desarmamento. Nos desarma de nossos argumentos, nos desarma de nossos julgamentos, nos desarme daquilo que a gente acha que é, mas na verdade não é, e que nos apliquemos ao caminho do manifestar do Teu poder, que Ele venha sobre nós e aconteça como precisar acontecer, que ao fim e ao cabo possamos sempre perceber que é Deus agindo e que isso está contribuindo para a edificação da nossa vida, da fé em Jesus no nosso coração. Que em nome de Jesus, fortalezas sejam quebradas, correntes sejam partidas, que o medo desista de nós, que a coragem e a ousadia no Espírito Santo prevaleçam na nossa vida, na nossa história, na nossa vida, no nosso coração. Pai, aplaca toda e qualquer decepção que sentimos, todo medo que apresentamos diante das situações e que assim o Teu poder vá destruindo as fortalezas e tenhamos uma história para contar de desarmamento e de fé no nome de Jesus, que toda cadeia pode quebrar. Essa é a nossa oração nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Que todos nós tenhamos uma semana muitíssimo abençoada. Eu volto a estar com vocês durante toda a semana, às 7 horas da manhã, para um período devocional, que é um momento mais curto, 15 a 20 minutos, em que a gente lê uma porção dos evangelhos e vai para o nosso dia abençoado, já com o nosso coração em adoração ao nome do Senhor. Quero pedir a você, se você desejar, se você entender que essa mensagem tocou seu coração, que você curta, compartilha, faça alguma coisa para que esse caminho do desarmamento ele possa ganhar mais e mais corações. Tá bom, gente? Um beijão, eu vejo vocês amanhã, durante toda a semana às 7, e na terça-feira à noite a gente já tem uma nova live. Quarta-feira, me permita anunciar, a gente está com um trabalho novo, que é fazer uma live pelo Instagram apenas de oração e intercessão. Por que eu estou te avisando isso agora? Se você tiver algum pedido de oração, alguém ou por você, que você deseje que a gente ore publicamente na transmissão que vamos fazer pelo Instagram,
fique à vontade. Você pode me mandar em privado, assim como você pode colocar nos comentários, que é para a gente arrolar a lista de pedidos que vamos estar orando na quarta-feira, às 23 horas, tá bom? É num horário diferente e é uma live só de oração, tá bom? Beijão!